Alfred Adler, psicólogo austríaco, fundador da psicologia do desenvolvimento individual, nascido em 7 de fevereiro de 1870 e falecido em 28 de maio de 1937, aos 67 anos, foi o primeiro psicólogo que abordou a síndrome do filho do meio. Você conhece essa síndrome? Então vem comigo e vamos fazer uma pequena reflexão sobre esse tema tão importante, a síndrome do filho do meio. Eu sou a Soraya Trino, sou psicanalista e você é muito bem-vindo a esse canal e a essa parte da playlist do canal onde tratamos de assuntos relativos à psicanálise. Quero falar com você que é pai, que é mãe e que hoje desempenha de repente a tarefa, a função de cuidador, de alguém que está gerenciando a infância de uma criança e que às vezes não sabe como lidar com determinadas questões tão importantes da fase que é mais importante da vida de um ser humano, que é a primeira infância. A síndrome do filho do meio é uma síndrome que fala sobre como se sente os filhos no meio de famílias onde a criança que é o filho do meio acaba se sentindo negligenciada, porque o primeiro filho recebe todas as atenções e cuidados por ser o mais velho, por ser o primeiro, o primogênito, e logo depois aquela criança que nasce, que é o segundo filho, enquanto está ocupando o lugar de segundo filho, está ali ainda dividindo um pouco da atenção dos pais, dos cuidadores, com o irmão mais velho. Mas aí, logo depois, essa família acaba tendo mais uma criança e aquele filho, que já era o segundo da família, passa a ser o filho do meio. E aquela pessoa que acaba ficando meio esquecida, porque ela nem é o mais velho, nem é o primogênito, não é aquele que chegou primeiro, não é aquele para quem as coisas foram separadas, foram dadas, e nem é também o caçula, aquele que chegou por último, que requer mais cuidados, que tem a atenção de todo mundo da família, que tem aquele carinho mais especial, de repente, por parte dos pais, dos avós. Então, aquela criança que antes era um segundo filho e que agora passou a ser o filho do meio, acaba tornando-se um indivíduo esquecido no meio dessa família, onde ele não sabe que lugar ocupa, porque não é o mais velho e nem é o caçula. E aí muitos pais, muitas pessoas, muitos cuidadores acabam esquecendo de colocar para essa criança, para esse indivíduo que está em formação, a importância dele dentro daquela família. E muitas das vezes esses filhos, essas crianças que são os filhos do meio, acabam ficando meio que esquecidos. Tem a festa de aniversário para o filho mais velho, tem a festa de aniversário para o caçula, tem o presente para o mais velho, tem o presente para o caçula, mas e para o filho do meio? O que restou para essa criança? Será que ele tem sido lembrado? Será que ele tem recebido dessa família a atenção devida? Será que os pais estão reservando um tempo para poder sentar com esse filho e ajudar na lição de casa, conversar com essa criança e ver quais são as necessidades dela, ver como é que foi o dia dela, com o que ela tem brincado, quem são seus amiguinhos, quais são os temores, os sonhos, porque todas as crianças têm alguma coisa para compartilhar com os pais. E muitas das vezes os pais esquecem de dar essa atenção, de dar esse suporte emocional e essa validação para o filho do meio. E isso traz uma série de questões, uma série de problemas para a vida dessa pessoa quando ela se torna adulto. Porque a pessoa, o filho do meio, ele vai se sentindo rejeitado, ele vai se sentindo meio desambientalizado. E aí com isso ele vai gerando em si
uma certa independência exacerbada, o que acaba trazendo para a vida adulta uma certa baixa autoestima nessa pessoa, porque como ela não sabe que lugar ela ocupa dentro da família, ela acaba não sabendo qual a importância que ela tem, qual lugar que ela ocupa, e com isso ela vai trazendo para si um sentimento de menos-valia, e aí vai se tornando uma pessoa retraída, uma pessoa angustiada, uma pessoa com uma série de neuroses e de ideias em sua cabeça, que acaba trazendo uma série de problemas e de transtornos para a vida dessa pessoa, que acaba não conseguindo se relacionar bem, acaba não conseguindo expressar as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Essa síndrome é como uma reação não racional de uma pessoa em desenvolvimento. E eu vou listar para você aqui algumas das características da síndrome do filho do meio. A pessoa começa desenvolvendo uma competição por atenção. Por exemplo, uma criança que tem essa síndrome pode inventar situações para conseguir ser vista. Exemplo, fingir uma doença e brigar com colegas ou irmãos. Por que ela está fingindo uma doença, fingindo uma dor? Porque ela está querendo ser vista, ela está querendo ser lembrada pelos pais, pelos cuidadores, pelas pessoas que estão ali interagindo com ela. E a forma que essa criança encontra, às vezes, de verbalizar o que ela está sentindo, como ela está se sentindo deixada de lado, é inventando histórias, é arrumando brigas. E você vê que são brigas, às vezes, que não têm o menor sentido. Baixa autoestima. A criança se sente inferior aos seus irmãos e acaba por desenvolver uma baixa autoestima. Isso porque ela sente que não recebe atenção, não faz coisas tão boas ou que não merece tantos cuidados. Se você é pai, se você é mãe, se você está exercendo a função de educar uma criança, observe para esses detalhes. Se você tem tratado todas as crianças do seu convívio familiar de forma igualitária, para que nenhuma delas se sinta desvalorizada, nenhuma delas se sinta deixada de lado. A criança que tem essa síndrome do filho do meio, ela tem um desconforto ao receber atenção, porque como ela se sente esquecida desde a infância, quando ela vai criando mecanismos de defesa, de reclusão, vai se sentindo cada vez mais solitária, cada vez mais retraída. Então, quando ela cresce, ela se torna um adulto, ela se torna um adulto com sérias dificuldades de receber atenção, de receber presentes, de receber coisas, porque ela já introjetou, ela já colocou dentro de si que ela não é digna, que ela não merece, que ela não precisa, que ninguém nunca lembrou dela mesmo, por que aquela pessoa estaria lembrando agora? Então, vai criando isso. A criança que sofre com a síndrome do filho do meio, ela vai criando um isolamento em relação à família. Na maioria das vezes, o filho do meio se sente um estranho no meio da família. Como ele não quer atrapalhar e nem quer se sentir mal, ele acaba se distanciando. E aí você às vezes observa que a criança está quietinha, que aquela criança não está interagindo. Ah, ele é assim mesmo, ele não gosta de falar. E não é. Na realidade, foi a forma que aquela criança encontrou de se proteger. Já que eu não sou vista, já que eu não tenho atenção, já que ninguém aqui nessa casa percebe a minha existência, então deixa eu me recolher a minha insignificância. É o que a criança começa a pensar, mesmo sem ter um raciocínio mais amplo a respeito disso. Afinal, a criança, ela reflete no mundo o sentimento que experimentou de seus pais. Dessa forma, a criança não espera nada das pessoas, nem atenção, nem ajuda ou qualquer tipo de reconhecimento. Então, se você de repente é um adulto que está se identificando com alguma das coisas que eu falei a respeito da síndrome do filho do meio, eu quero te dizer que nem tudo está perdido,
Quem desiste, recuperação para você. Faça análise, faça psicoterapia, investigue os conteúdos recalcados no seu inconsciente, converse com um analista, com alguém que vai poder trazer luz, trazer à luz aquele conteúdo que está escondido. Você não precisa continuar carregando essa dor para o resto da sua vida. Não é porque na sua infância os seus pais não perceberam que você também merecia atenção, que você também precisava de cuidados, de carinho, que não só o seu irmão ou a sua irmã por ser o mais velho, ou o seu irmão e a sua irmã por serem o caçula, precisavam do amparo, dos cuidados deles, que você também, mesmo sendo aquela criança tão forte, tão esperta, que você também precisava de cuidados, que você também precisava de atenção. E se seus cuidadores primários não foram capazes de compreender na época e de te darem essa validação, esse carinho e esse amor, comece você agora a se responsabilizar pelos seus sentimentos e pelas suas emoções e a fazer a manutenção, o gerenciamento das suas dores passadas, para que você possa entender que o restante do mundo não é culpado pelo que aconteceu lá na sua infância, que agora você pode sim ser uma pessoa que se expressa de forma livre, que você tem direito de dizer não quando algo não for do seu agrado, que você não tem que dizer sim para tudo, porque na ânsia de agradar, para tentar ser visto por alguém, ser observado por alguém, ser notado por alguém. Então você pode começar o seu processo de análise e se livrar dessas questões que ficaram ali escondidas no teu inconsciente. E agora, para a gente poder terminar esse pequeno vídeo, eu quero falar para os pais. Algumas coisas que você que é pai, que é mãe, não importa se você quantos filhos você tem, se 2, se 3, se 4, se 5, evite fazer comparação entre os seus filhos. Assim como os dedos de nossas mãos são diferentes e como nós não podemos ficar sem nenhum deles porque faz falta, cada criança, cada filho tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser, tem as suas inseguranças, os seus desejos, os seus anseios, os seus medos, os seus sonhos. Então não estabeleça comparações. O Joãozinho é assim, o Zezinho não é. Porque seu irmão faz isso melhor. Cada um faz e age da maneira que tem que agir, porque cada ser humano tem a sua personalidade. Valorize a individualidade de cada um dos seus filhos. Elogie, faça elogios. Olha como você é inteligente, olha como eu tô orgulhosa de você, olha como você fez isso bem, parabéns. Estimule seu filho, valide com palavras boas, porque isso vai ajudar na autoestima do futuro adulto que você tá colocando no mundo. Pratique a escuta. Ouça o que a sua criança, o que o seu filho ou a sua filha está dizendo, ou a criança pela qual você está responsável na educação. Comece a ouvir, a escutar. Se a criança está dizendo que tem medo de alguma coisa, ouça sobre qual é o tema que ela está com medo. Dê um amparo para ela, mostre para ela que ela não está sozinha, que você está ali do lado para poder ajudá-la, socorrê-la, para poder dar a mão, para estar presente. Escute o que a criança está dizendo. Se a criança te contou que alguém cometeu um ato de maldade, um bullying, alguma coisa com ela, ouça, procure apurar para saber todos os fatos envolvidos naquilo. Não diga que a criança está mentindo, porque isso também gera nessa criança, vai gerar nesse futuro adulto, uma pessoa que não confia em ninguém, uma pessoa que vai estar sempre insegura. Seja compreensivo e paciente. Cada criança é de uma maneira, e cada uma delas tem um tempo de aprender, um tempo de manifestar as coisas que tá ali dentro do coraçãozinho dela. Então seja paciente e valide seus filhos, elogie seus filhos para que eles não busquem depois fora de casa, nas redes sociais e no convívio com pessoas estranhas, a validação, o amor, o carinho, aquilo que não encontraram dentro de casa. E não se esqueça, nunca é tarde para cuidar das suas emoções.
Se você se identificou com alguma das coisas que eu mencionei aqui, pesquise mais sobre esse tema, a síndrome do filho do meio. Vários psicólogos, vários profissionais da área de saúde, psicanalistas, neurocientistas, várias pessoas têm abordado a respeito desse tema e têm falado de forma mais ampla. Hoje, por aqui, eu deixo essa minha pequena contribuição e te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e me siga lá no Instagram, soraiatrino.psicanalista. Será um prazer contribuir um pouco com a sua saúde emocional através das minhas redes sociais. Um abraço e até a próxima!